partir de agora a gente está em contato com o diretor superintendente do Sebrae Goiás, Antônio Carlos de Souza Lima Neto. Superintendente, obrigado pelo contato com a gente. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Prazer ter o senhor com a gente aqui, falar sobre vários assuntos aí relativos a essa pandemia e a produção, né, e a economia. Mas antes, só contextualiza como é que foi a mudança, né? O senhor saiu da Secretaria de Agricultura do Estado e chegou à Superintendência do Sebrae. Como é que essa mudança aconteceu, superintendente? Bom, Rubens, acima de tudo, um papel muito importante que temos a partir de agora, estar à frente de uma empresa que comanda o apoio aos pequenos negócios no nosso estado de Goiás, o Sebrae, e de certa forma tivemos a oportunidade de contribuir junto ao governo do estado de Goiás, através da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual eu aproveito para agradecer por essa oportunidade ao nosso governador Ronaldo Caiado, mas de agora em diante somos todos Sebrais empenhados, acima de tudo, nesse movimento de promovermos a nossa missão e ajudarmos cada vez mais a alavancar os pequenos negócios no nosso estado de Goiás. Pois é, mas há um desafio importante aí, que é esse da pandemia. Como é que o Sebrae tem se adaptado para incentivar, enfim, o empreendedorismo e os micro e pequenos nesse momento de pandemia, superintendente? Bom, Salomão, se a gente observar, grande parte das empresas, elas são enquadradas como pequenos negócios no nosso estado de Goiás. Temos mais de 600 mil pequenas empresas em Goiás e, de certa forma, um papel muito importante que, a partir de agora, o Sebrae passa a exercer também no apoio a todas essas micro e pequenas empresas, empresários individuais, de que precisam, eventualmente, de terem ali uma necessidade de superarem diante dessa crise que nós passamos. Em primeiro lugar, uma pandemia, sem dúvida nenhuma, cuidando da nossa saúde, mas ao mesmo tempo preocupado com a nossa economia. Estamos trabalhando muito para que a gente possa alavancar a retomada da nossa economia, e o Sebrae é um agente de grande poder de desenvolvimento e apoio aos micro e pequenos empresários no nosso estado de Goiás. Estamos fazendo isso, estamos trabalhando com esse objetivo e certamente o apoio do Sebrae estará presente nos 246 municípios de Goiás. Bom, presidente, e a disponibilidade de crédito, quais são as condições assim para favorecer, né, o empreendedorismo nesse momento? O empreendedorismo ele é determinante. O Sebrae tem uma missão importante, como já disse aqui, no apoio, nas consultorias, nos cursos, em todo o contato direto que nós temos com os empresários, com os empreendedores, em orientá-los nas tomadas de crédito. Só para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa pelo próprio Sebrae e constatou-se que das principais medidas feitas até hoje, durante toda essa pandemia, quando a gente pensa na retomada da nossa economia, está realmente as linhas de crédito que os governos, tanto estadual quanto o governo federal, têm dado aos empresários do nosso estado, e também, principalmente, a retomada do nosso apoio diretamente ao crédito que tem sido disponibilizado a esses empresários, movimentando a nossa economia, o auxílio emergencial que, de certa forma, proporciona com que isso tudo aconteça. E estamos agora, junto com o Sebrae, temos algumas soluções que estão sendo trabalhadas. Eu posso citar duas aqui, mais especiais. O Sebrae na sua empresa, o próprio trabalho do Brasil Mais, aumentando a competitividade das empresas. Enfim, uma série de ações que certamente contribuirão ainda mais para o apoio a esse público em especial nesse momento. Bom, e a gente tem acompanhado, né, presidente, que durante esse ano, já era uma tendência antes, mas durante esse ano aí de pandemia, desde o ano passado, que vagas formais de emprego acabaram deixando de existir, as empresas, algumas empresas deixando de existir também, e há uma tendência de aumento da quantidade de pessoas que prestam o serviço ali de forma informal, né, sem carteira assinada, e muita gente buscando a alternativa de prestar serviço como PJ, né? E aí cria-se lá um MEI, a pessoa vira um microempreendedor individual. Isso realmente em números tem sido considerável, a quantidade de MEIs criados é considerável, isso acaba precarizando de alguma forma essa prestação de serviço, ou o senhor acha que não, essa é uma tendência natural? Mas primeiro é isso, se houve mesmo um aumento na quantidade dos MEIs, presidente, ou superintendente, desculpe. Houve
Basicamente, isso é um comentário importante que você fez. Se nós observarmos em que os pequenos negócios eles correspondem à maior parte da geração de empregos no nosso estado, no nosso país, mais de 30% do PIB, da geração de riqueza. Nós temos essa oportunidade enorme. O estado de Goiás, nesse primeiro trimestre, teve um saldo positivo de mais de 39,8 mil empregos. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 8,7 mil empresas, pequenos negócios abertos até março deste ano, isso tudo demonstrando o maior número nos últimos 5 anos, vale aqui a observação, isso tudo demonstrando em que nós estamos nos movimentando, o estado de Goiás tem essa capacidade de reagir às dificuldades e o Sebrae certamente estará apoiando todas essas iniciativas, fomentando o desenvolvimento dessas empresas, apoiando os empresários. A gente tem um dado também relevante, a diminuição do faturamento das empresas ao longo desses últimos meses e, principalmente, se a gente contabiliza também quais foram os segmentos, turismo, o setor de alimentação, bares e restaurantes, moda, beleza, enfim, uma série de reações que, a partir de agora, estamos juntos, empenhados em promovermos todo esse desenvolvimento e, certamente, o Sebrae trará um papel importantíssimo de contribuição de mãos dadas aos micro e pequenos empresários do nosso estado de Goiás. Presidente, e o senhor tem dados assim de qual foi o aumento do número de MEIs em Goiás? Nós temos os MEIs, se nós contabilizarmos, nós temos em Goiás 415 mil microempreendedores individuais classificados. Nós tivemos um aumento neste primeiro trimestre de 5,7% comparado ao ano passado. Isso tudo demonstrando realmente, felizmente, o goiano, ele é empreendedor, ele tem capacidade de superar as adversidades e, como já disse, a pandemia, ela continua, ela está aí, a saúde em primeiro lugar, mas, acima de tudo, a nossa preocupação a partir de agora, de juntos, com todos os agentes, promovermos a retomada da nossa economia e sairmos, superarmos esses principais obstáculos que temos pela frente. Cileide Alves, superintendente do Sebrae, com a gente, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, que era secretário de Agricultura até pouco tempo e agora diretor-superintendente do Sebrae. Aumento no número de MEIs e esse cenário econômico aí de pandemia com a importância do incentivo do Sebrae, Cileide. Pois é, isso o senhor considera que é uma notícia boa, mas isso não é reflexo de um momento ruim da economia e, portanto, significa um dado negativo? Bom, Cileide, a notícia boa, certamente, que nós temos é que, se a gente contabilizar que o estado de Goiás está gerando empregos e, ao mesmo tempo, crescendo o número de micro e pequenos empresários individuais, certamente é uma sinalização de que nós estamos superando e vamos superar os obstáculos que temos pela frente. Eu tenho um ditado muito importante que eu gosto sempre de comentar. Muitas vezes a gente tem as cartas nas mãos e o mais importante de tudo é nós sabermos jogar com as cartas que estão conosco. E certamente, nesse ponto, eu acredito muito na capacidade do nosso estado de Goiás em superar em todos os segmentos, seja no serviço, seja na indústria, seja no setor agropecuário, seja na extração mineral, enfim, um estado rico em que o Sebrae, com todo o seu portfólio, com todas as suas soluções, estará empenhado em contribuir para que supere, acima de tudo, esse momento difícil que nós estamos passando nesse momento atual. Na semana passada, o Brasil confirmou o dado recorde de desempregados, né? 14,4% da população brasileira está desempregada. O número de desalentados, que é aqueles que já desistiram de procurar trabalho, também está muito alto, totaliza aí entre os dois grupos 20 milhões de brasileiros e uma proporção também disso em Goiás. O Sebrae tem ou pensa em ter algum programa específico para esse público? Sem dúvida, Cileide, estamos trabalhando já em 2 programas especiais para esse público. O Brasil Mais, um trabalho de aumentarmos a competitividade das empresas, desses microempresários e darmos o apoio para que eles possam, acima de tudo, encontrarem caminhos neste momento. É um exemplo. Nós temos o Sebrae na sua empresa, que é outra grande oportunidade. Esperamos ter mais de 80 mil atendimentos nesse ano. Nesse primeiro quadrimestre, nós já atingimos 10 mil empresas. Vamos estar juntos
aos empresários, ajudando eles a organizar as suas finanças, ajudando a melhorar o seu planejamento, a direcionar o seu público estratégico, acima de tudo, alavancando e contribuindo para que esse setor, esse segmento possa promover o desenvolvimento da nossa economia, como já faz, e, de certa forma, superar esses obstáculos, como já disse, alguns segmentos que foram mais impactados, o turismo, a economia criativa, o setor de bares e restaurantes, moda, cabeleireiros, enfim, uma série de pessoas que, como você realmente comentou, nós temos um cenário que ele não apresenta favorável, mas, acima de tudo, a expectativa de que os dados do nosso estado de Goiás, com toda a nossa riqueza, com todo o nosso desenvolvimento, tendo nos demonstrado que nós podemos e vamos sair deste momento atual. Se uma pessoa que estiver nos ouvindo for uma dessas que se inscreveram como MEI agora, né, mais 7% que o senhor informou para o Rubens, e ele quiser ajuda do SEBRAE, ele tem o que fazer, onde procurar essa ajuda? Com certeza, nós estamos à inteira disposição. O SEBRAE ele tem o contato direto, 0800 570 0800, o nosso contato por telefone, por chat, pelo nosso site www.sebraego.com.br. Nós temos uma rede estendida dentro da nossa região de Goiânia, da nossa região metropolitana, presente nos 246 municípios, entre agências, pontos de atendimentos ao parceiros, salas do empreendedor, juntamente com as prefeituras municipais. O SEBRAE tem um amplo portfólio e todos os empresários que realmente estão precisando desse apoio, nos procurem para que a gente possa estar de mãos dadas, contribuindo e ajudando todos eles a superarem esse momento. Eu faço aqui um comentário e lembro também, agora no próximo dia 10 a 14 de maio, teremos a Semana do Microempreendedor Individual, uma série de ações que estão sendo trabalhadas pelo SEBRAE e contribuirão com todo esse público em especial num momento importante como este que estamos vivendo. Superintendente, já havia um movimento antes da pandemia do próprio SEBRAE de incentivar as empresas a se colocarem no ambiente virtual, né, no e-commerce. Isso já era uma tendência. Isso ficou ainda mais intenso por conta da pandemia, com os momentos tanto em que os comércios não pôde abrir as suas portas físicas, ou o senhor acha que talvez não supra, né? Que uma coisa não vai suprir a outra, que é ir para a internet sem poder abrir as portas físicas? Como é que o senhor avalia isso agora, diante da pandemia? Porque já era uma tendência antes. Isso é uma realidade, Rubens. Realmente, diante do momento de necessidade de permanecermos em casa, nos protegermos com a saúde. Se nós observarmos, eu faço aqui um comentário dos números de atendimentos que o SEBRAE teve de janeiro a abril deste ano, mais de 70 mil atendimentos, onde 70% foi de forma online e 30% de forma presencial. Então, isso é uma tendência de uma realidade que estamos vivendo, mas não deixa de termos realmente o atendimento presencial, a orientação de serviços específicos que necessitam do atendimento presencial, porta a porta, a pessoa na presença física, e tudo isso, de uma certa forma, nós temos condições de, ao mesmo tempo, darmos continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito, com todos os protocolos de segurança estabelecidos e, ao mesmo tempo, nos adaptarmos a essa nova realidade de um mundo cada vez mais online e virtual, onde os negócios são gerados e a nossa capacidade inovadora ela se destaca nesse momento também. Superintendente, há reclamações de novo, como foi no ano passado, de empresários que não conseguem acessar o recurso disponibilizado pelo governo do estado pela Goiás Fomento. Foram 112 milhões há um mês e meio aproximadamente que o estado lançou, enfim, para auxílio, né, a juros zero para empresários, e há reclamações de empresários que não estão conseguindo acessar esse crédito. O senhor, no início da entrevista, valorizou, elogiou essas iniciativas públicas, né, de favorecer o crédito, de dar esse recurso. O SEBRAE pode atuar de alguma forma, acompanhar esse empresário, talvez na burocracia que esteja atrapalhando? O SEBRAE trabalha nisso também ou fica só lá na relação do empresário, do interessado com a própria Goiás Fomento, ou o SEBRAE pode atuar como talvez um facilitador nisso? O SEBRAE já atua nesse apoio diretamente, isso já está acontecendo, uma consultoria especializada foi organizada, capacitada, qualificada para orientar os empresários nessa retomada de crédito. Medidas importantes como essa citada do governo do estado de Goiás, mais de 112 milhões de reais liberados a juros zero. A gente realmente teve e percebeu um início onde todo um processo de adaptação aconteceu, mas
naturalmente, as cartas de crédito já estão sendo liberadas, as informações de que mais de 1.000 solicitações já foram contempladas e certamente os consultores do SEBRAE, em parceria com o governo do Estado de Goiás, com a Secretaria da Retomada, com a Goiás Fomento, estão contribuindo para que isso aconteça. É isso, superintendente, obrigado pela disponibilidade aqui. Eu vou voltar ao primeiro assunto aqui, que foi a saída do senhor da Secretaria de Agricultura para a superintendência do SEBRAE. Por que a mudança, superintendente? É melhor ser superintendente do SEBRAE do que secretário de Agricultura? Por que o senhor resolveu? O senhor já era do setor produtivo, já era ligado à Federação da Agropecuária, enfim, da FAEG, né? Por que o senhor fez essa troca? Bom, Rubens, a gente teve uma oportunidade, acima de tudo, um momento em que o SEBRAE estava fazendo algumas alterações no seu quadro diretivo e a Secretaria da Agricultura, com todo o trabalho que já vinha sendo desenvolvido, de certa forma, nós tivemos ali uma conversa com o nosso governador Ronaldo Caiado e, a partir desse momento, nós estamos à disposição do Estado de Goiás, nós estamos contribuindo para que a gente possa, acima de tudo, promover o desenvolvimento nos 246 municípios e uma missão nova a partir de agora. Eu vim da iniciativa privada, eu estava anteriormente à secretaria no SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e certamente a partir de agora, juntamente com toda a equipe, todo o quadro colaborativo do SEBRAE, nós esperamos contribuir e, juntamente com a nossa diretoria executiva, fortalecer cada vez mais as ações em todo o nosso estado de Goiás. Ok. Sileide Alves, alguma pergunta ao superintendente? Posso liberá-lo? Não, tá ok. Tá liberado. Superintendente, obrigado pela entrevista. Boa semana, bom trabalho ao senhor. Obrigado, Salomão. Obrigado, Sileide. Um grande prazer conversar com todos da Rádio Sagres. Obrigado aqui pela disponibilidade de conversar com a gente. Ficam os canais do SEBRAE, portanto, para quem está nos ouvindo e pensa em empreender, pensa em se tornar um MEI, né? O SEBRAE pode ser um facilitador nesse processo, principalmente no site, o sebraego.com.br. Destaque a íntegra dessa entrevista, claro, você acessa também lá no nosso portal, sagresonline.com.br. Agora em Goiânia, 7h53.